Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. O tema de hoje, que eu vou estar tratando com vocês, que é o estudo de hoje, também é Cristo e o sábado. Por que Cristo e o sábado? Por que esse tema? Vocês vão entender esse tema. Vamos lá para o estudo. De acordo com Cristo, de que o Filho do Homem é Senhor. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Por que Jesus é o Senhor do sábado? Porque Jesus é o dono do sábado. Porque Jesus criou o sábado na criação. Por isso que Jesus é o Senhor do sábado, porque ele tem autoridade sobre o sábado. Quem fez o sábado, queridos? Jesus Cristo, ele que fez o sábado, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Cristo, o Verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Então todas as coisas foram feitas por Cristo. E quando Cristo criou o mundo, ele criou o sábado também. Porque todas as coisas foram feitas por ele. Cristo guardou o sábado quando esteve no mundo? Ele guardou. Em Lucas 4,16, olha que diz: entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então Jesus, quando estava no mundo, ele guardou o sábado também. Mesmo sendo o Senhor, autor observador do sábado, como Jesus era observado e espreitado nesse dia pelos escribas e fariseus. Olha só, os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que acusar. Então, quando se os fariseus encontrassem Jesus fazendo uma cura, eles iam acusar Jesus. É isso que está dizendo aqui. Então, os fariseus proibiam Jesus de curar aos sábados. Os fariseus não queriam de jeito nenhum que Jesus fizesse isso. Mas Jesus, ele curava no sábado. Olha só, com qual pergunta Jesus enfrentou as falsas ideias e raciocínio dos judeus no tocante à guarda do sábado? Olha só o que disse Jesus. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Então foi essa resposta que Jesus deu para os fariseus. O que é lícito? É fazer o bem. Foi isso que Jesus disse. Jesus olhava para aquela pessoa enferma, ele curava. Jesus fazia o que era lícito. Ele fazia o bem aos sábados. Mas os fariseus não entendiam isso. Como eles manifestaram seu descontentamento quando Cristo curou o homem da mão ressequida no sábado. Mas eles se encheram de furor, discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Então, os fariseus, eles se retirando-se, eles conspiraram logo com os herodianos. Contra quem eles estavam conspirando? Contra Jesus. Eles estavam combinando com os herodianos como que ia tirar a vida de Jesus. Porque Jesus estava fazendo o bem aos sábados. Eles ficaram irados
porque além dos milagres realizados por Cristo terem constituído prova de que ele era de Deus, ele não mostrara respeito algum pelo conceito de que faziam da guarda do sábado, mas muito ao contrário, que esse conceito era falso. O orgulho ferido, a obstinação e malícia, pois combinaram-se para enchê-los de furor, e saíram imediatamente e tomaram conselho com os herodianos, seus inimigos políticos, de quem discordavam quanto a pagar impostos a um poder estrangeiro, para o propósito de combinar a morte de Cristo. Então, eles se reuniram com os herodianos para o propósito e combinar a morte de Cristo. Olha como Jesus estava sendo perseguido no dia de sábado de fazer o bem. E hoje tem os fariseus modernos. Você vai comprar uma coisa no dia de sábado, um fariseu chega em você e fala assim: você está fazendo que não é lícito, você está comprando no dia de sábado. Mas você pode comprar um remédio para sua esposa que está com uma dor de cabeça no dia de sábado. Você pode, porque você vai estar fazendo o bem à sua esposa. Jesus fazia o que era lícito, e você vai estar fazendo o que é lícito no dia de sábado. Você vai estar fazendo o bem no dia de sábado. Olha só, os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Eles perseguiam Jesus porque Jesus estava fazendo o bem. Eles perseguiam Jesus. Aí Jesus disse para mas eles lhe disseram: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O trabalho que Jesus estava fazendo era o trabalho de cura. Era o quê? Era um trabalho beneficente e curativo. Prossegue tanto no sábado como em qualquer outro dia. Mas o sábado era o que Jesus fazia o bem. Que fala em Mateus 12:12. É lícito fazer o bem no dia de sábado. Por isso, pois os judeus ainda não mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Por isso que os judeus procuravam ainda matá-lo, Jesus, porque ele violava o sábado. Porque para os fariseus, no sábado não podia fazer nada. Os fariseus colocavam o sábado como um fardo para as pessoas. E Jesus veio trazer o alívio para as pessoas, para a humanidade. Jesus, ele veio trazer um brilho para o sábado. Por terem os discípulos colhido algumas espigas durante o sábado, a fim de matar a fome, que acusação contra eles fizeram os fariseus a Cristo? Advertiram-no os fariseus: vê, porque faze que não é lícito aos sábados. Qual foi a resposta de Cristo? Nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome? E ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Não devemos nos deixar arrastar pela opinião comum de que o sábado seja mera instituição judaica que foi abolida ou anulada por Cristo. Não há uma só passagem das Escrituras que prove isso. Em todos os casos em que o nosso Senhor
se refere ao sábado. Ele fala contra as opiniões errôneas que os fariseus propagaram a respeito de sua observância. Cristo depurou o quarto mandamento da superfluidade profana dos judeus. O Salvador, que despojou o sábado das traduções judaicas e que tantas vezes esclareceu o seu sentido, não pode ser inimigo do quarto mandamento. Ao contrário, ele engrandeceu e exaltou. Então Jesus, que está dizendo aqui que Jesus é o Senhor do sábado. Porque Jesus, ele criou o sábado. Ele deu o sábado de presente para a humanidade. Então, para os fariseus naquela época, não podia colher para comer. Ali os discípulos de Jesus estavam matando a sua fome, estavam comendo. Eles não estavam trabalhando, eles estavam colhendo para matar a sua fome. E os fariseus falando, não é lícito o que os seus discípulos estão fazendo. E Jesus responde, você não viu o que fez Davi e seus companheiros? Comeram do pães da proposição, do qual não era lícito comer. E que dia que era esse que Davi estava indo lá, que Jesus estava querendo dizer? No dia de sábado. Então, no dia de sábado, Davi e seus companheiros estavam indo matar a sua fome. Era sábado. Foi essa a resposta que Jesus deu para os fariseus. Olha só, por Jesus ter curado uma mulher de sua enfermidade durante o sábado, o que o dirigente de certa sinagoga disse? O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser de curados e não no sábado. Olha que o chefe da sinagoga falou para Jesus. Olha qual que foi a resposta que Jesus deu para ele. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deve livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então, foi essa a resposta que Jesus deu para aquele chefe da sinagoga. Porque o chefe da sinagoga, você está trabalhando, você está fazendo cura, você está trabalhando, você não pode fazer isso. Falando para Jesus. O chefe da sinagoga estava falando com o Senhor do sábado, com o dono do sábado. E Jesus disse assim, você não leva o seu animal para tomar água no dia de sábado? Você não faz isso? Você não está fazendo bem para o seu animal que você está levando para beber água? Porque esta filha, que há 18 anos, ela anda encurvada, ela vai ficar andando encurvada todos os anos? Até quando ela vai ficar assim? Eu vou fazer o bem a ela, eu vou restaurar ela. E Jesus a curou. Então, mesmo o chefe da sinagoga fazia o bem para seus animais, e Jesus não podia fazer o bem para aquela pessoa, para aquela mulher? Então foi essa a resposta que Jesus deu para aquele chefe da sinagoga. Olha só, olha o que diz aqui. Que efeito a resposta de Jesus produziu sobre o povo? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então, enquanto aquilo lá atingia os seus adversários, o povo ficava alegre com os milagres que Jesus fazia. O povo ficava alegre porque Jesus ele estava curando
aquela mulher, aquele cego, aquele paralítico. Jesus fazia o que era lícito, fazia o bem aos sábados. Por isso que o povo ficava alegre. Por qual método e raciocínio Jesus justificou os atos de misericórdia realizados durante o sábado? Olha o que diz aqui no estudo. A seguir lhe perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará? Logo, mesmo em dia de sábado? A isso nada puderam responder. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo é lícito no sábado fazer o bem. O que Jesus estava querendo dizer? Olha, se você não vê sua ovelha no dia de sábado no buraco, você vai deixar a ovelha lá porque é sábado? Você vai deixar a ovelha no buraco? Vai deixar a ovelha ali sofrendo? Vai te dar no dia de sábado. Tira a ovelha. Você vai estar fazendo bem àquela ovelha. Jesus fazia o que era lícito. É lícito no sábado fazer o bem. Fazer o bem para uma pessoa. Falar da palavra de Deus. Jesus nos deixou o dia de sábado. Jesus nos deu de presente o dia de sábado. Então, queridos, o que eu estou falando aqui para vocês é a verdade. Não é mentira. Jesus é o Senhor do sábado. Que perplexidade os milagres que Cristo realizou no dia de sábado causaram aos fariseus. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. A realização desses maravilhosos milagres de beneficência e misericórdia durante o sábado era a prova de que Cristo era de Deus, que seu conceito a respeito da observância do sábado estava correto. Por esses milagres, Deus estava pondo o selo de sua aprovação sobre a concepção e os ensinos de Cristo a respeito do sábado, bem como de sua maneira de observá-lo. Condenava, assim, a estreita e falsa visão dos fariseus. Daí a dissensão. Então, tudo, os milagres que Cristo fazia, era de Deus. Cristo foi enviado. Quem enviou Jesus Cristo à terra foi Deus. Jesus fazia seus milagres através de Deus. Queridos, esse foi o estudo que eu falei para vocês. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus não aboliu o sábado. Ele guardou o sábado. Jesus criou o sábado. Todas as coisas foram feitas por Ele. Esse foi o estudo de hoje. E o próximo estudo, que é do sábado também, que eu vou estar falando para vocês, é o sábado no Novo Testamento. O sábado,
está nos 10 mandamentos de Deus. Em Êxodo 20, lá está os 10 mandamentos. E o quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado para santificar. Jesus, ele curou, fez milagres no dia de sábado. Muitos dizem: Jesus trabalhou no dia de sábado. Não, Jesus não trabalhou. Jesus era carpinteiro. Na Bíblia não há relato que Jesus trabalhava na carpintaria no dia de sábado. Só há relato que Jesus fazia milagre nos sábados. E Jesus, ele não pagava, ele não cobrava nenhum milagre que ele fazia. Era de graça, era voluntário. Então eu falo hoje, um médico trabalha aos sábados. Um médico pode falar assim: olha, hoje eu vou fazer o trabalho voluntário no dia de sábado. Eu vou fazer o bem no dia de sábado, como está escrito em Mateus 12, verso 12. É lícito fazer o bem aos sábados. Era o que Jesus fazia. Queridos, fiquem com esse estudo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Amém?